Graça e paz, amados irmãos. Hoje é 12 de abril de 2020, domingo de Páscoa. E o texto que eu quero meditar com os irmãos nesse dia de hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa, ela foi instituída no Egito por Moisés, e o povo de Israel, o povo judeu, passou a comemorar a Páscoa como símbolo da libertação da escravidão do Egito. E a figura, podemos assim dizer, que era a figura, símbolo da Páscoa, era o Cordeiro. Por quê? Porque foi com o sangue do Cordeiro que o povo de Israel passou nos umbrais das portas, e assim o anjo da morte, ao passar, não entrava naquela casa, e poupava assim os primogênitos de cada família do povo de Israel. E com isso, já nas casas, na família do povo egípcio, houve a mortandade muito grande dos primogênitos. Jesus, quando João Batista diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João estava apontando para a obra redentora de Cristo. Alegoricamente, eu gostaria de fazer um paralelo entre duas narrativas, uma do Antigo Testamento e essa que nós estamos meditando. A do Antigo Testamento é aquela narrativa onde Abraão leva Isaac até o Monte Moriá para ali oferecer o seu filho como sacrifício. E Isaac então antes faz uma pergunta para Abraão, dizendo: Papai, vejo aqui o fogo, vejo a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Então Abraão responde: Deus proverá. Nós podemos dizer que o Antigo Testamento era toda essa expectativa na vinda do Messias, ou seja, do Redentor, do Cordeiro de Deus. E João Batista responde essa pergunta, alegoricamente falando, simbolicamente falando, essa pergunta de Isaac, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos dizer que o Antigo Testamento é a pergunta de Isaac: onde está o Cordeiro? E o povo aguardava a redenção, a vinda do Messias, do Redentor. E o Novo Testamento, Cristo é a resposta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos então observar que Jesus, ele morreu numa sexta-feira, justamente no dia onde o judeu comemorava a Páscoa, e ali o Cordeiro era sacrificado. Nós podemos mostrar que o Cordeiro de Deus, Cristo, ele morreu na sexta-feira e derramou o seu sangue, não sobre a madeira dos umbrais das portas, mas na madeira da cruz do Calvário. E no sábado, Jesus permaneceu sepultado no túmulo, assim como também no sábado o povo egípcio chorou pela morte dos primogênitos, e no domingo o povo de Israel foi libertado, foi livre do cativeiro. E Cristo também, no domingo, ressuscitou, vencendo a morte, quebrando as algemas da morte e nos garantindo a vida eterna em seu nome. E hoje, todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é livre do pecado pela morte de Cristo, e pela sua ressurreição temos vida e vida em abundância. A morte de Cristo, ela coroa também a nossa ressurreição, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo. Pela graça nós somos salvos. Que mensagem maravilhosa a palavra de Deus nos traz. Esse Deus bondoso, esse Deus que enviou o seu Filho, o seu único Filho, para dar a sua vida em nosso lugar. Nós temos, meus irmãos, que comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa, não com essa ótica do mundo,
da Páscoa, não, mas o Cordeiro de Deus que é Cristo. Devemos olhar para a Páscoa como uma oportunidade de agradecer a Deus o presente que Ele nos deu, que é Jesus, de agradecer a Deus que Cristo Ele venceu a morte e nos garantiu a vida eterna em seu nome. E um dia todos nós estaremos com Ele ali na vida eterna nos céus. Que Deus nos abençoe. Tenha uma Páscoa abençoada, mas uma Páscoa repleta do Cordeiro de Deus que é Cristo, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Amém.